Deus, como eu te amo. Como é especial para mim. Como é bom te conhecer, Senhor. Eu não mereço pisar nesse lugar santo, mas tenho a honra e o privilégio de estar aqui. Obrigada pela minha salvação e pela salvação do seu povo, cada vida, cada indivíduo, porque o Senhor trata cada pessoa de forma individual. É tão especial, é tão precioso. Ah, Deus, o Senhor ama de uma forma tão inexplicável que a sua palavra diz que é além do nosso entendimento. Que por mais que alguém queira alcançar, entender esse amor, não vai conseguir. Como é bom saber que a gente sempre pode tomar o rumo certo, sempre pode recomeçar, que quando ninguém mais nos dá chance, o Senhor está sempre aberto, nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade, e dizendo, vamos, se levanta, toma o rumo, muda o rumo, eu vou te ajudar. Senhor, quantas vezes eu vi vidas que estragaram tanto com a própria vida, quando tiveram consciência e tomaram um rumo certo e começaram a fazer escolhas diferentes, tiveram a oportunidade ainda de construir uma grande e maravilhosa vida, produziram tantos frutos, ajudaram tantas pessoas. Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa força, é a nossa certeza de dias melhores. O Senhor é essa fonte de vida, de luz, essa certeza de vitória, essa luz que nunca se apaga. Quando tudo escurece, o Senhor continua brilhando e dizendo, você pode recomeçar. E eu vou te ajudar. A sua mão nunca está encolhida, como está escrito. Seus ouvidos nunca estão surdos. Isso é tão maravilhoso. A Deus, isso nos dá tanta força. Isso nos faz tão bem saber que tem um Deus tão grande, que ainda se inclina, como o salmista disse, para olhar para nós. Como o profeta disse, o Senhor habita num alto e sublime lugar, mas também em corações quebrantados. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação, obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todas as grandes e maravilhosas oportunidades. Obrigada por esta. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque respiramos, estamos aqui, temos autonomia. Obrigada, Senhor, por todo o bem que tem nos feito, por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida, por todas as vitórias que já nos deu, está nos dando, vai nos dar, por todos os livramentos. Obrigada por este dia, por este momento, por essa porta aberta. Obrigada pelo teu amor que é derramado nos nossos corações. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu agradeço de todo o meu coração, peço perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Senhor, limpa as mentes, renova as mentes, os corações, que sejam, Senhor, consolados e curados, e corações que precisam ser trocados, troca.
Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos nossos olhos, nos dá visão espiritual. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, tira o agravo dos nossos ouvidos. Senhor, nos dê sabedoria, inteligência, discernimento, visão espiritual. Nos dê um espírito estável, continuista e consistente. Nos dê visão de futuro, Senhor, e nos ajuda a viver o hoje como se fosse o último da nossa vida. Nos ajuda a fazer boas escolhas, sábias escolhas, tomar as decisões, Senhor, que estão alinhadas à Tua palavra, ter as atitudes corretas que vão engrandecer o Teu nome. Senhor, nos ajuda a falar a coisa certa, porque cada palavra que liberamos, meu Senhor, tem poder sobre a nossa própria vida. Ó Deus, nos ajuda a permanecer no caminho do nosso destino, e se algum não está, que se coloque. Guarda cada pessoa de olhar para a direita, para a esquerda, para trás, que cada pessoa prossiga para o alvo. Ó Senhor, e olhe para o alto, para o autor e consumador da fé. Senhor, que cada pessoa decida deixar o passado e seguir sempre em frente, com metas. Ó Deus, que cada um tome a decisão de tirar o velho para o Senhor colocar o novo. Eu oro pedindo ajuda, nos ajuda a te agradar, nos ajuda a te servir, nos ajuda, Senhor, a produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, nos dê capacidade para te servir e te agradar. É o que eu peço, de todo o meu coração. Passa do teu sangue sobre nós, sobre o teu povo, sobre as famílias, nossas igrejas, nossos templos, nossos líderes em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Senhor, nós estamos aqui no nosso quarto jejum do propósito da mudança. Eu abro esse jejum com uma expectativa imensa de definições incríveis, de milagres, de muitas boas novas chegando, testemunhas como tantos têm chegado, muito mais vai chegar. Passa do teu sangue e coloca anjos poderosos. Assuma o controle dessa reunião. Derrama graça e unção sobre nós. Eu não tenho competência para estar aqui sem o Senhor. Então eu preciso de unção, de poder, de inspiração, de virtude. Eu preciso do Senhor dirigindo tudo. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Toda seta demoníaca contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Todos os dardos demoníacos para atrapalhar e roubar essa reunião, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro tudo ao Senhor. Essa reunião, todo o nosso processo de oração, toda a nossa madrugada, até o encerramento, eu peço que o Senhor seja conosco. Senhor, que o Senhor já prepare a palavra do encerramento, que o Senhor venha prover para cada pessoa suas respostas. Senhor, eu peço agora que seja o Senhor Espírito Santo nesta reunião, falando, conduzindo, iluminando. Ó meu Deus, eu peço a graça sobre nós, que o Senhor nos favoreça com a Tua presença e a Tua unção, que possamos tocar no Teu poder e que cada pessoa possa sair daqui num nível, Senhor, muito mais alto do que chegou, com entendimento, com uma mente ampliada, que fichas caiam, Senhor, que coisas que estavam ali e numa escuridão, que o Senhor possa colocar luz, que venha a consciência, que ela tome consciência, que ela tenha mente para entender e coração para receber, e que venha, que a Tua palavra, o que o Senhor quer que ela entenda, que, meu Deus,
que possa entrar e fazer parte da vida dela e que ela tenha a graça para praticar e viver. Porque tudo que o Senhor nos manda fazer, o Senhor nos dá unção, graça para poder praticar, para poder colocar em prática. Muito obrigada por tudo. Te amamos, te honramos e te agradecemos por todo o bem, mais uma vez, que tem feito a todos nós. Seja conosco hoje e sempre, meu Pai. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Eu fiquei muito feliz quando o Espírito Santo me deu essa palavra para hoje. Então, vamos passá-la, e eu penso que é uma grande bênção. Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu vou ler todo o resto daqui a pouco, mas eu quero parar um pouco aqui. Observe que esse povo estava clamando por livramento, por uma vitória. Deus enviou o Moisés e fez um reboliço no Egito. Eles viram, assim, a todo momento, a proteção de Deus na vida deles, na região de Gósen. Nada acontecia de ruim, havia paz, tranquilidade, abundância, enquanto o Egito gemia com pragas. Foram 10 pragas. Depois eles despojaram o Egito. Aquela era a nação mais rica e poderosa do mundo. Num dia, no outro, já era a mais pobre. Israel, a mais rica. Então eles viveram, assim, muitas experiências com Deus. Desde quando, na verdade, eles estavam sendo oprimidos, a Bíblia diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Então os problemas nunca foram impedimentos para o crescimento. Porque às vezes a gente acha que para a gente crescer, a gente tem que estar livre de problema, de situações difíceis. E não é verdade. Você pode, em meio a muitas guerras, crescer e muito. Porque fica evidente a glória de Deus. Você tem problema e está crescendo, ninguém entende como é que os sonhos não param, as coisas não param de andar, mesmo em meio a tanta pressão. Então Israel estava numa pressão absurda, mas isso não impediu o crescimento. Então, o que não faltou na vida desse povo foi realmente milagres e
ver a glória de Deus. Depois de tudo isso, agora eles avistam, porque Deus mandou, eu já falei, um caminho mais curto. Deus escolheu o mais longo. E posso te garantir que quase sempre é o melhor. Porque não tem nada pior do que você receber uma coisa que você não está pronto para receber. Não tem nada pior. Você pode ter certeza disso. A gente tende a achar que está prontíssimo. Né? Eu estou pronta, pode me dar, vem que eu estou pronta. Mas muitas vezes fica assim claro de que aquela pessoa não tinha preparo. Porque ela assim, ela luta por algo e logo se vê ela jogando aquilo fora. Porque ela não tinha estrutura espiritual, emocional, ela não tinha alicerce. E essas coisas acontecem, eu acredito que muitas vezes é para ensinar a própria pessoa, é para ensinar quem está ao redor. É um bom exemplo. A Bíblia fala, eu já fiz um culto sobre isso, de muitas vezes Deus, na insistência, Deus até dá algo, por conta daquela insistência ali, para mostrar, nós vemos Israel vivendo esse tipo de situação, e aquilo voltar contra eles mesmos. Nós precisamos orar o tempo todo para ter a visão de Deus na nossa vida. Para sermos totalmente dirigidos por Ele. E dirigidos por Ele, nós vamos estar sempre no lugar que nós devemos estar e vivendo o que temos que viver no tempo certo, da maneira certa. As coisas chegam na nossa vida na hora que tem que chegar, da forma que tem que ser, e chega como uma grande bênção e assim, chega para ficar. Não é aquele negócio que você vê às vezes a pessoa até conquista, mas ela não estabelece. Porque ela não tem caráter para aquilo, porque ela não tem estrutura para aquilo. Eu gosto de falar que novo grau, novo mal. Então, ontem eu ainda falava isso com as pessoas. Novo grau, novo mal. Você vai para um outro nível, você vai ter enfrentamentos maiores. Então, é muito importante que você realmente dê lugar a esse crescimento o tempo todo. Aí chegou aqui, Deus mandou mudar o rumo. Colocou o povo ali no mar, no deserto e no mar. Diante, não tinha para onde fugir. Tinha um mar ali na frente deles. Aí eles avistam os egípcios. E ali você vai ver sair deles aquilo que realmente existia lá, quem eles realmente eram. Pessoas com uma mentalidade escrava, incrédulos, e que conseguiram aquilo que eles falaram e pediram tanto. Você vai ver não só aqui, mas você vai ver diversas vezes, eu já fiz cultos assim, já levantei todas essas frases que estão registradas, eles falando de morte, era melhor ter morrido, por que não morremos, vamos voltar para o Egito. Quando você lê em Atos, você vai ver Estevão falando que no coração eles voltaram para o Egito.
Em corpo eles estavam ali, o corpo estava lá, mas o coração tinha voltado. Eles já tinham fracassado. E é interessante que aqui eles vão viver um milagre incrível, e eu sei que Deus tem aqui, o que Ele tem para nós é uma palavra de vitória. Mas é muito importante gastar tempo aqui, porque eles olharam e esqueceram tudo que Deus já havia feito. É como eu estar aqui, depois de tudo que eu já vivi em Deus, e chegar um problema na minha vida, e eu ter uma reação infantil, desequilibrada, como se Deus nunca tivesse feito nada por mim, falar de morte, falar de desistir, falar de fugir, falar de largar tudo, como se Deus nunca tivesse se mostrado para mim. Como se eu não conhecesse Deus. Sim, Deus nunca fez nada, eu não conheço, não tenho experiência com Deus. E eu tenho experiência com Deus, e esse povo tinha experiência com Deus. Por isso que nós precisamos ir mais fundo do que apenas uma experiência de milagre, nós precisamos ter uma experiência de relacionamento com Deus. Que é o que eu preguei sobre Moisés, que conheceu os caminhos do Senhor, mas Israel só os seus feitos. Se você para no ponto do milagre e não avança por relacionamento, isso é muito raso. Eu preciso me aprofundar, eu preciso construir um relacionamento com Deus. Porque a nação que mais viveu milagres, a geração, na verdade, que mais viveu milagres foi essa. E foi a mais incrédula, a mais miserável espiritualmente. E não foi falta de milagres. Foi falta de se aprofundar e ir para um relacionamento com Deus. Que é isso que você tem que perseguir, se você quiser uma grande vida. Porque Deus te dá milagres. Ele é um Deus misericordioso. Pela fé você vive milagres. Mas pode parar aí. Isso é pouco perto do que você pode viver e construir em Deus. Se você decidir avançar para um relacionamento. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, nós não definimos a nossa vida por um momento, como esse povo aqui definiu. Nós não andamos por vista, como esse povo aqui. Nós não soltamos a nossa boca como uma metralhadora para reclamar e falar um monte de abobrinhas, como esse povo aqui. Porque você conhece o seu Deus. É igual quando você conhece uma pessoa, você tem intimidade com ela e alguém vem e fala assim, olha, essa pessoa aí, ela fez isso, ela é capaz disso. Você conhece a pessoa, você estava com ela. A primeira coisa que você vai falar é, espera aí, eu conheço a pessoa, ela não é capaz disso, ela não fez isso, ela não vai fazer isso. Isso é uma pessoa. Aí o diabo chega para você e diz assim, ó, Deus te deixou, te abandonou, não fez nada por você, tem sido uma perda de tempo, tá? Por que você não para de vez, vai fazer do teu jeito? Se você não conhece Deus, você acredita nisso. Você vai falar, é verdade, Deus me deixou. Mas se você conhece Deus, você já sabe que Deus não deixa, que Deus não desampara, que Deus é um Pai amoroso. Que pode acontecer o que for, seja lá o que for, sempre vai contribuir para o seu bem. Se algo não aconteceu, não é porque Deus quis te massacrar, porque Deus é perverso, porque Deus é um Deus que não se importa. Não, você sabe que Ele não é perverso, você sabe que tudo que vem de Deus é bom, que Deus é bom. Que Deus sabe trabalhar, que Ele sabe a hora, que Ele tem informações que você não tem, que Ele conhece o futuro, que Ele é onisciente, que Ele te conhece como você não se conhece. Para falar a verdade, a maioria não se conhece.
eu poderia dizer que muitos aqui são estranhos para si mesmos. São estranhos para si mesmo. Se eu fizesse, às vezes, perguntas... Eu vejo, quando eu faço perguntas básicas para algumas pessoas, elas não sabem responder sobre elas. Porque elas são realmente... são estranhos para si mesmos. Ela é uma estranha para ela. Ela acha que ela conhece ela. Ela acha. Mas ela não conhece. E a verdade é que ela nem tem como, porque nós vivemos, principalmente no tempo que nós vivemos, o tempo das comparações, as pessoas começam a pegar tanto dos outros e a querer ser uma coisa que alguém está sendo, ou que alguém quer que elas sejam, que elas nem sabem a identidade delas. O que aconteceu com Israel foi que Israel nasceu no cativeiro. Quer dizer, é essa geração, né? Nasceu aqui no cativeiro. Então, tinha uma mentalidade escrava. Mas a grande prova que é possível sair, que Josué e Caleb também nasceram no cativeiro. E, quando eles saíram, eles não pensaram, eles sofreram uma renovação mental, eles tiveram essa renovação, viveram essa renovação, de maneira que eles não agiram mais como escravos. Eles não tinham reações de escravos, porque eles não pensavam mais como escravo. Mas o restante permaneceu com aquele mesmo padrão de escravo. Pensavam como escravos. Viam a vida com o olhar de um escravo. E mesmo tendo vivido tantos milagres, tanta coisa grande, aquela mentalidade não evoluiu, não foi renovada, não partiram para um relacionamento com Deus e continuaram com aquela mesma mentalidade, com aquela mesma visão de mundo. Que é o que a gente fala, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, como muita gente sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Aquilo estava tão enraizado, que mesmo agora, sendo livres, eles continuavam tendo as reações eram reações derrotadas. E com essa mentalidade, e por conta desta mentalidade, eles continuaram tendo as mesmas atitudes. Eles estavam num ambiente diferente, vivendo experiências com Deus o tempo todo, mas a mente não mudava. Quando eles viviam algo sobrenatural, eles ficavam impactados. Parecia, você tem a ideia, bom, agora esse povo tomou consciência e vai se relacionar com Deus e vai pensar diferente. Aí passavam uns dias, vinha um novo teste. Porque a Bíblia fala que o Senhor foi testando Israel. E o que saía? A mesma mentalidade. Por quê? Era a mesma mentalidade. Era possível ver por conta das mesmas reações. Não mudava as reações. Era o mesmo comportamento. Sabe quando você vê repetir e repetir o tempo todo? Parece às vezes, quando eu vou lendo, às vezes muitas vezes eu comecei a rir, ao mesmo tempo eu voltava e pensava, meu Pai do céu, que coisa triste. E pensar que tem um monte de pessoas
que terminam seus dias como Israel, sem nunca viverem tudo o que poderiam viver, porque a mente continua a mesma, o padrão não mudou, não ampliou, não renovou, a visão de mundo é a mesma, a visão de escravo é a mesma. Então você vê que a boca fala do que está cheio o coração. Você vai ver repetir essa frase aqui. Ela é melhor morrer, melhor voltar para o Egito. Por que não morremos? Nunca saía. Vamos lutar, Deus está conosco, está tudo bem. Podemos vencer isso. Como saiu da boca de Josué e Calebe. Ali eram mentes livres, renovadas, outra visão de vida, de mundo, e eram homens, eles construíram um relacionamento com Deus. Tanto que Deus fala que Calebe tinha um outro espírito. E ele foi inteiramente fiel ao Senhor. E ele foi criado debaixo do mesmo regime. Ele foi formado no mesmo ambiente, viveu as mesmas situações e dificuldades, mas quando ele saiu da escravidão, a escravidão saiu dele. Definitivamente, mas aquele povo saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu. Porque a escravidão estava na mente deles. E se a escravidão estiver na mente, então é um caso perdido. Você vai falar, como, bispo? Para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível, mas Ele não trabalha sem a sua fé, Ele responde fé. Ele depende da fé. Esse povo revelou ser um povo extremamente incrédulo. Que por pouco definia toda a vida. Um momento já era motivo, vamos morrer, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder, é o fim. E isso a gente vê. Vou desistir, não aguento mais, vou separar, vou embora, vou não sei o quê. Mente escrava. Nada acontece, estou cansado de tudo, Deus não faz nada. Essa mente continua sendo uma mente escrava. E aí a pessoa pergunta, ela volta, né? Por que, meu Deus? Aí quando, Senhor, me dá essa vitória e tal. Só que quando ela é testada, o que sai dela, o resultado que a gente encontra ali, é uma pessoa que continua sendo incrédula, negativa, não crê em Deus, realmente não crê na ação de Deus. Porque ela olha um problema, avistei os egípcios, ficaram aterrorizados, acabou minha vida. Avistei um problema, acabou minha vida. Eu só avistei um problema, mas esse problema não estava lá e Deus não tratou com esse problema. Se esse problema apareceu de novo na minha vida, o mesmo Deus que agiu antes não vai agir agora? Vai. Mas não, ficaram aterrorizados. Aí, começaram a falar do quê? De morte. Você vai ver esse discurso se repetir. E eles tiveram exatamente o que eles buscaram. Eles morreram no deserto. Porque nas suas palavras há poder. E à medida que eles foram chamando a morte, é melhor morrer, porque não morremos. Nós vamos morrer.
Era melhor ter morrido. Aquilo foi se cumprindo na vida deles. Até que toda essa geração morreu no deserto, como diversas vezes eles disseram: vamos morrer no deserto, vamos morrer no deserto, vamos morrer no deserto, vamos morrer no deserto. Você pode ter certeza que você vai trazer para a sua vida aquilo que você fala. Você pode ter certeza que o que está saindo da sua boca é o que você vai ter. Isso é bíblico. Que na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Vai encher o estômago. Aí você vai, esse povo falou tanto de morte no deserto, morte no deserto, morte no deserto, morte no deserto. Que todos, sem faltar um, todos morreram no deserto. Exatamente como eles falaram. O que eles chamaram para a vida deles, eles tiveram. O que eles buscaram, quem busca, encontra. O que eles buscaram, eles tiveram. Porque não foi aqui. Depois do que eles viveram aqui, que foi algo estrondoso. Já tinham vivido coisas estrondosas. Viveram de novo. E você vai vendo, eles continuam vivendo. Só que eles tinham acabado de viver isso aqui. Você já vê eles nas águas de Mara reclamando de novo. Daqui a pouco você vai ver reclamando por causa da comida. E aí você vai vendo, sempre a mesma coisa. Nos trouxe aqui para morrer, então era melhor morrer lá. Eu não vou morrer aqui. Eles nunca passavam nos testes. Sempre definiam a vida pelo momento que eles estavam vivendo. Na verdade, as circunstâncias definiam a vida deles. Sabe gente que simplesmente aceita a mediocridade como estilo de vida? Essas pessoas. Algumas pessoas, elas simplesmente adotam como um estilo de vida a mediocridade. A mediocridade é um inimigo de pessoas, de todas as pessoas. Se você quer uma vida bem-sucedida, não combina com uma mentalidade mediana. Alguém que aceita um padrão baixo, que qualquer coisa o faz parar, é um obstáculo para ele. Ele fica sempre no meio da estrada, em cima do muro. Ele vai até ali, desde que ele não tenha um obstáculo, uma dificuldade, porque se ele tiver, aquilo vai pará-lo. Ele vai arrumar desculpas, ele vai ter argumentos, ele vai reclamar. Só que depois ele vai remoer também. Porque aí ele vê alguém bem-sucedido, a amargura vem, a inveja vem, porque ele não suporta. Só que ele não quer fazer o que é preciso. A Bíblia bate tanto na coragem, porque a gente precisa de uma dose de ousadia, nós precisamos de coragem. Nós precisamos, para realizar coisas além, nós precisamos arriscar.
Nós não podemos ter o medo de errar. Porque algumas pessoas, elas têm tanto medo de errar, de serem criticadas, de serem julgadas. Elas têm tanto medo que elas acabam, algumas, eu já falei com pessoas que acabavam se escondendo, aceitando o menos do menos. Só que essa mesma pessoa que aceitava o menos do menos, para fugir, para não enfrentar, para não dar a cara, por medo de ser julgada, de ser criticada, o que vão pensar e por aí vai, também era a mesma que na frustração, vivia lá amarga, remoendo mil coisas, arrasada, porque eu tenho medo de enfrentar coisas maiores, aí por conta disso eu fujo, só que eu também não suporto ver as pessoas que estão enfrentando, e aí eu me sinto um nada. E aquilo nunca anda. A pessoa nunca vai. Porque ela nunca para dizer, sabe, chega. Eu vou confiar em Deus, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, eu vou possuir essa coragem que foi me dada, eu vou ousar, eu vou arriscar. Se alguém não gostar, não vou me preocupar. Se alguém criticar, também não vou me preocupar. E se eu errar, eu vou me levantar. Deus vai me ajudar. Mas eu não vou aceitar ficar nesse lugarzinho aqui comum, lambendo as minhas feridas, remoendo coisas. E assim, eu não enfrento, mas também não suporto o lugar em que eu estou. Estou aqui morrendo de tanta frustração, é uma agonia na minha vida. Nós temos Deus na nossa vida, temos a garantia de Deus, da bênção de Deus na nossa vida. E não há nada mais triste do que uma pessoa ter, assim, uma vida para viver e ela não viver a vida que Deus determinou para ela, porque ela simplesmente teme as coisas, e muitas vezes o que ela teme é o homem. Ela teme. Ela teme. Meu querido, minha querida, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter que romper a barreira da rejeição, das críticas. Você vai ter que passar. Porque a rejeição, as críticas, os julgamentos, eles vão fazer parte. Se eles barrarem você, você vai ser uma pessoa infeliz, frustrada, irrealizada. Mas se você romper essa barreira, também nada te segura. E algumas pessoas, quando elas chegam e batem aqui, ó, chega a barreira da rejeição, das críticas, dos julgamentos, é demais para elas. E aquilo faz com que elas parem. E aí são pessoas infelizes, chateadas, você pode ver no olhar da pessoa a decadência. Ela foi vencida, que coisa mais triste, por sentimentos que ela tratou como barreiras intransponíveis. Jael, quando olhou para um problema que eles já conheciam,
E já tinham visto como Deus tinha tratado esse problema. Agora ficaram aterrorizados, como se, sabe, agora é interessante porque eles não tinham morrido antes, não tinham fracassado. Por que essa ideia de que iam fracassar agora? Agora eles agiram como se fosse definitivo. Como se isso aqui fosse, assim, o fim, acabou. Aterrorizados, começaram a falar bobagens. Foi por falta de túmulos? No Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Olha que expressão, olha que coisa forte. Mas o pior está por vir. O que você fez conosco tirando-nos de lá? O que vocês haviam pedido por anos. Mas é interessante, as pessoas pedem algo para Deus e elas acham que elas não vão ter desafios para enfrentar. E aí elas agem igual muitas vezes esse povo aqui. O que o senhor fez comigo, me dando isso aqui? Eu dei o que você pediu. Você achou que você ia vir na sua vida sem desafio? Eu vejo isso muito em casamento. A pessoa pede para casar. Depois a mesma pessoa para e diz, mas foi isso, não foi isso que eu pedi. Não foi o que você pediu. Você pediu um casamento. Você achou que ele ia vir perfeito, sem desafios. Acredite, o casamento chega na sua vida para tratar o seu caráter. Para tratar o seu caráter. Porque é uma experiência ali onde você tem que ceder, tem que ser paciente. E por aí vai. Tem muita coisa ali envolvida. Então as coisas chegam na nossa vida, a vitória chegou, eles estavam livres. Mas chegou com desafio. E nós precisamos entender sobre isso. Isso é vida, isso faz parte, é importante. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Agora eles falam uma coisa que não tem sentido. Como deixe-nos em paz, se eles pediram o livramento para a vida deles? Agora, deixe-nos em paz. Nós dissemos a você, deixe-nos em paz. Você vê que é tão triste algumas pessoas que elas são contraditórias. A mesma pessoa que pede uma coisa agora, mas não foi bem assim. É uma contradição, e eu tenho falado muito sobre isso. Nós não podemos ser uma contradição. Mudar o nosso discurso por causa de um problema, por causa de uma coisa que a gente não gosta. Agora eu mudo o meu discurso. Agora não era bem, não foi bem isso. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Agora isso aqui para mim, eu sempre mostro o meu inconformismo, eu não me conformo, não cabe na minha cabeça, mas acredite, tem muita gente que aceita viver dessa maneira. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. É uma frase que diz tanto sobre uma pessoa, que é inacreditável. Então eu prefiro morrer como um escravo do que estar livre lutando. Eles não morreram antes, não é morrer agora. Mas digamos que eles realmente morressem ali. Eles estavam lutando. Eles já estavam avançando. Mas essa é a mentalidade de muita gente. Eu prefiro menos do que enfrentar isso. Eu aceito essa vida mediana para não ter que romper com essas barreiras e enfrentar isso aqui.
Eu aceito ser um medíocre, antes eu ser um medíocre do que eu ter que passar por isso aqui. Só que eu ainda não encontrei uma pessoa medíocre e feliz. Todas eram invejosas, frustradas, amargas, insatisfeitas, irrealizadas. Elas não enfrentam o que elas precisam enfrentar, mas elas também nunca estão bem. São instáveis, um dia estão bem, outro dia estão mal. E na verdade, a verdade é que elas nunca estão bem. Porque não há consistência. Às vezes até por orgulho elas tentam vender a imagem, encenando, sendo teatrais. Não, está tudo bem, eu aceito, está ótimo. Mas não é verdade. Tem muito mais lá dentro. Então é mais fácil dizer, eu prefiro ser escrava, do que eu enfrentar esse problema aqui, do que enfrentar isso aqui. Mas eles não estavam enfrentando sozinhos. Eles tinham Deus. Eles tinham uma promessa de Deus, tinham garantia de Deus. Eles não iam morrer, não tinham morrido antes. Mas ali na precipitação, eles falaram tantas bobagens que parece assim inacreditável. Inacreditável. Então eu gastei um bom tempo nesse pedaço, porque aqui a gente vê o que acontece com muita gente. E por que tem tanta gente com uma vida sem avanços? Porque você encontra a resposta aqui, ó, nesses 3 versículos aqui, 10, 11, 12. É essa mentalidade, uma mentalidade escrava, é esse comportamento. E muitas vezes o que está faltando é o que nós pregamos. Lança teu pão. Dá os passos. Tem atitude. Enfrenta. Assuma os riscos. Tem uma dose de ousadia. Não fale bobagens. Faça o que é preciso. Você nunca vai tocar em algo grandioso com uma cabeça pequena. Aquilo não cabe na sua cabeça. Esse povo morreu no deserto porque a verdade é que a terra prometida não cabia na cabeça deles. Olha a expressão que eles usaram. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles se viam incapazes. Por quê? Por que eles se viam incapazes de conquistar aquela vitória, de possuir aquela promessa? Porque a mentalidade era escrava. Eles nasceram no cativeiro e permaneceram no cativeiro no coração. Mentalmente eles nunca saíram do cativeiro. Se você não sair mentalmente do cativeiro, você não vai sair fisicamente, porque você vai estar onde a sua mente estiver. Sua vida é o resultado da sua mentalidade. Você fala o que está dentro de você. E quando você é pressionado, vai sair com muito mais facilidade. Então dá para saber tudo que está aí. Como você pensa. Quando eles foram pressionados, eles liberaram a mentalidade deles. Eles verbalizaram o que tinha na cabeça deles. Pessoas que assim,
mesmo após terem experimentado tanto do poder de Deus, não conheciam nada de Deus, eram incrédulas, precipitadas, cegas, tomavam decisões com base no que estavam vendo, no calor da emoção. Aceitavam uma vida lamentável por medo de enfrentar desafios. Aceito ser um escravo. É melhor ser escravo do que ter que enfrentar esse inimigo. Não, é melhor eu enfrentar o inimigo que eu tiver que enfrentar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Mas eu não quero escravidão para a minha vida. Eu não quero aquela vida. E eu vou lutar, aí eu vou enfrentar, e eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou enfrentar e Deus vai me ajudar. Você está entendendo? Isso é muito importante. Isso precisa entrar com muita clareza, com consciência. Nós precisamos ter consciência, uma consciência viva. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Ele liberou uma palavra profética para eles. Vocês não precisam disso, gente. Deus não trouxe vocês até aqui agora para fracassar, para dar tudo errado. Mas Moisés tinha relacionamento com Deus, né? Você vê que a pessoa que conhece a Deus, a linguagem dela é completamente diferente de uma que conhece até os feitos de Deus, mas não conhece a Deus. Porque se pode, tem diferença de você dizer, eu conheço um artista. Não, você conhece porque você viu na televisão, você conhece a obra dele. Mas tem aquelas pessoas que conhecem aquela pessoa intimamente. Aí tem muita diferença. Você conhecer Deus por catálogo e você conhecer Deus por intimidade, por relacionamento. Aqui você vê os que falaram de um Deus que eles ouviram falar e daquele que conhecia Deus. Vocês podem ficar em paz, Deus vai livrar. Vocês não precisam ter medo. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avance. Eu gosto tanto disso. Às vezes tudo que Deus está esperando de nós é que a gente avance. Às vezes você está perguntando uma coisa para Deus, Deus está dizendo avança, vai, avança. Eu sei porque eu já vivi essa situação. Deus não me fala nada, Ele já tinha me falado. Eu já te dei vitória, agora avança, Senhor, mas tem um obstáculo, o Senhor está mandando avançar, mas tem um mar aqui. Minha filha, avança, eu já não falei vitória para você, vai, avança. Às vezes é tão simples, tudo que você tem que fazer é avançar. Vai entrando, como eu sempre falo, como está escrito, como foi. No Rio Jordão, vai molhando os pés. Quando eles molharam a ponta dos pés, as águas se dividiram. Se você ficar preso à circunstância, não avança. Eu gosto disso porque a resposta de Deus, porque você está clamando a mim? Eu já não falei? Eu já liberei vitória? Eu já prometi? Avança. Mas aí você fica preso nas circunstâncias e não avança. Você fica tão preso naquilo que você está vendo que você não avança. Você não tem a atitude que você precisa ter. E nós precisamos ter atitude. Queridos, atitude é tudo e nós vemos isso na palavra de Deus. Atitude. Atitude de fé. Passos de fé.
agir a fé. Às vezes eu vejo gente falando, então eu tenho fé, haja sua fé. Tenha atitude de fé. Ah não, mas tem um problema aí. Avança. Esse avançar creia no que eu estou falando e vai. E o Senhor nos manda fazer, tudo que Ele nos manda fazer, nos dá meios. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ele já disse imediatamente, usa a fé. O que você tem? Ele tinha vara, usa a fé. Estenda essa vara e usa a fé. Você vê que as coisas, elas vão mudar na nossa vida quando você se coloca mesmo ali, numa posição de fé, e você age a sua fé. Você não, parece absurdo, porque se há de imaginar a pessoa ouvir de Deus, estenda a sua vara para o mar, e o mar vai se abrir, e vocês vão passar em terra seca. Às vezes Deus nos manda fazer algo que aos nossos olhos parece uma coisa absurda, uma coisa assim, meu Deus. Mas Ele financia, se Ele manda fazer, Ele vai honrar. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho que simplesmente confiar nesse Deus. Quando Deus fala, Ele faz. E são coisas assim, que realmente, meu Deus, elas são grandiosas. São fortes. Às vezes Deus está mandando você fazer uma coisa que realmente, humana, se você tiver um olhar humano, natural, você vai assustar, você vai temer. Mas nós não estamos aqui para trabalhar com essa visão, mas é uma visão espiritual. É uma visão de fé. Eu estou buscando a Deus, eu estou plantando em Deus. Então por que eu vou temer? Eu vou crer e vou fazer o que Ele está me orientando a fazer. E vai dar certo. O Senhor disse, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Oh! Parece uma loucura. Olha o que Deus falou para ele. Mas como ele tinha relacionamento com Deus, ele creu. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Gente, eu já preguei sobre isso, já fiz culto inteiro falando sobre isso. Deus tem o controle de tudo, até dos inimigos. Às vezes os inimigos acham que eles estão no controle, e quem está no controle é Deus. Olha isso aqui, eu vou endurecer, porque eu quero que eles persigam vocês mesmo. Queridos, às vezes é Deus que quer que algo nos persiga mesmo. Para experimentar a nossa fé. Para tratar com aquele inimigo. Quantas vezes eu entendi que tinha chegado a hora de Deus tratar com uma pessoa quando ela começou a perseguir quem ela não devia perseguir. Era o que faltava para aquela gota, sabe, a última gota para chegar na medida completa, para findar a longanimidade de Deus e Deus tratar com aquela pessoa. Muitas vezes esse mau sinal não é um mau sinal, é um bom sinal. Essa perseguição daquele problema, e esse era um problema antigo, mas que agora o próprio Moisés liberou uma palavra profética. Vocês nunca mais vão ver os egípcios. Esse problema voltou para ser definido. Então eu não tenho dúvida que Deus está também liberando uma palavra profética. Gente que tem problema antigo. Problema que voltou. Está na sua cola.
Mas é para ser definido. Chegou a hora dele ser definido. Aqui, ó. E é de uma maneira sobrenatural, inacreditável, que é difícil até de explicar. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O senhor está falando de derrota. Vou derrotar. O meu nome vai ser glorificado na derrota do faraó. É assim que o nome do Senhor é glorificado. Quando ele vem e age em algo assim, porque isso aqui era um problema, esse era um problema grande. E que estava lá há muito tempo. E que parecia que não ia ter fim nunca. E agora ele surge, vem com toda a força, e o Senhor ainda diz, olha, eu vou fazer perseguir, sou eu que estou fazendo. Porque eu serei glorificado com a derrota dele, ele vai ser derrotado. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Vocês não aprenderam até hoje com 10 pragas e foram despojados, agora eles vão aprender. Quando eu for glorificado com a derrota do faraó. Então tem um faraó aí que já foi liberada a palavra, ele já foi derrotado. Com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Olha que coisa linda, às vezes você não vê, meu querido, minha querida. A seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. Ó, estava lá na frente, guiando, né? Agora se colocou entre Israel e os egípcios. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Que é assim, o inimigo tem sempre trevas, ele é cego. Mas para o povo de Deus tem sempre luz. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Gente, eu amo isso. Porque parece, às vezes, que o problema vai nos pegar. A gente vê, aqui no caso deles, tinha até uma divisão, não dá nem para ver. Mas eles sabiam que estava lá. Parece, está ali, ó, mas tem uma proteção. Tem ali um muro de proteção. Não vai chegar, não vai te pegar. Parece que vai destruir, não vai destruir. Que vai arruinar, não vai. Apesar do faraó estar perseguindo e estar ali na cola, não tinha como, havia uma divisão, o anjo se colocou lá. A coluna de nuvem também. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou, olha aqui, ó. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Foi o Senhor quem fez. Com um forte vento, ele usou um vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu fico imaginando a potência desse vento para dividir as águas, mas a suavidade para não derrubar ninguém nem levar ninguém. É coisa de Deus, as coisas de Deus são fortes e ao mesmo tempo suaves. As coisas de Deus, por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue. Elas são perfeitas. Tudo que Deus faz é de um nível de perfeição inacreditável. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles. Até o meio do mar.
No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Agora a coisa começou a complicar, porque é isso que Deus faz. A gente, tudo é Deus. Deus tinha o controle de tudo, estava tudo sob o controle de Deus. Gente, isso me faz lembrar a história da Esther. Uma rainha simplesmente recusa o chamado do marido, do rei, perde o seu reinado para uma menina criada em cativeiro, órfã, pobre. Vira ser a mulher mais poderosa da época. Foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Esse sujeito não se curvava diante de homens. Um primeiro-ministro importantíssimo chamado Ramã é promovido pelo rei e era um cara arrogante demais e todo mundo tinha que se curvar quando ele passava e Mardoqueu não se curvou, por conta disso ele ficou com raiva. E simplesmente veio num plano sórdido e ofereceu um dinheiro, uma fortuna para os cofres do governo, para que o rei levantasse um decreto, um edital que dava liberdade para os outros povos exterminar com Israel. Para quê? Para que acontecesse um genocídio. É tão forte isso para mim, porque Israel já havia um preconceito contra Israel, então ia ser muito fácil, estava no papo. E agora chega Mardoqueu arrasado, e vestido de pano de saco, e falam para Esther, e Esther quer saber, e ele fala, você tem que ir ao rei, e a Esther vira para ele e fala para ele, não, mas eu não posso, faz 30 dias que o rei não me chama, e as leis dos medos e persas eram uma coisa, nem o rei podia revogar. Acabou, uma vez que algo era editado, não tinha mais o que fazer. E aí ele disse, olha aqui minha filha, você está pensando que você está salva aí? Será que você não entendeu? Você está achando que você foi colocada como rainha apenas para ocupar esse lugar de honra? Será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? E fez com que as fichas dela caíssem. Você está aí com um propósito, Esther. Você acha que Deus pegou a menina órfã e escrava e colocou numa posição dessa, com tantas moças, 1 ano, todo dia passava uma virgem pelo rei, e ele escolhe você, e você acha que isso foi do nada, minha filha? Esther entendeu o propósito dela, e disse, entra em jejum com o povo que eu vou entrar também. O Mardoqueu viu uma conspiração contra o rei, avisou a Esther, isso foi um pouco antes disso. Nisso, Ramã já tinha construído uma forca para enforcar o Mardoqueu. E aí um dia, olha só, o rei do nada perde o sono. E manda que levem para mim, tragam para mim os livros das crônicas. E o povo leva exatamente a parte em que estava registrada de um cara chamado Mardoqueu, que tinha descoberto uma conspiração de morte contra o rei. Ele falou, o que fizeram para honrar esse cara que me salvou? Ah, rei, não fizeram nada. Meu Deus, nesse momento entra Ramã. Não, Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor, que é uma coisa incrível. Eu fico encantada, gente. Com o senso de humor de Deus. Ramã chega e fala, Ramã, o que eu faço para honrar alguém que me fez muito bem? Ele falou, sou eu, não pode ser outro. E ele pediu tudo que ele queria.
tudo que ele queria. Olha, se eu fosse o rei, botava as vestes reais e pegava o seu cavalo. E alguém ia gritando pelas ruas, esse é o homem a quem, isso é o que o rei faz, é o homem que ele quer honrar. Ele vira e fala para o Hamã, está perfeito, você vai executar. Eu quero que você faça isso com o Mardoqueu. O cara que ele já tinha feito a forca. Isso não é forte demais? E você vai temer alguma coisa? Meu Deus do céu! Deus tem o controle de tudo. Aí sai Hamã pelas ruas puxando o cavalo e Mardoqueu montado nele. E ele tendo que gritar, isso é o que o rei faz a quem quer, aquele que ele quer honrar. Ele foi para casa arrasado, acabado. Porque para ele foi uma humilhação. Os planos dele já caindo por terra. E que coisa incrível o final dessa história. Pois a rainha Esther fala para o rei, por fim esse Hamã foi enforcado na forca que ele fez para o Mardoqueu, ele foi enforcado na própria forca. Por fim, os bens dele foram todos para Esther. Mardoqueu se tornou administrador. E o livro de Esther, o rei fez um novo, deixou Mardoqueu fazer um novo edital. Que agora Israel podia se defender. E o que era para ser um dia de tristeza, foi um dia de glória para Israel. E até hoje Israel comemora essa data. E você vê o fim desse livro, Israel feliz, e Mardoqueu ocupando o sujeito, o escravo, que vivia sentado na escadaria. Se tornou o segundo em poder no reino de Xerxes. Olha como as coisas viram, como as coisas mudam. E como pode alguém temer? Deus liga as coisas, uma coisa na outra, Ele encaixa tudo tão perfeito. Eu não preciso ter medo, eu não preciso me apavorar, eu não preciso me desesperar. Ah, bicho, eu não estou entendendo. Você não tem que entender, você tem que confiar. É isso que você tem que fazer, você tem que confiar. O tempo todo Deus tinha um controle, agora os egípcios estava uma confusão já. Isso é tão incrível. O Senhor deixou eles irem até lá no meio. Agora os carros começam a quebrar. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. Olha que coisa linda. É Deus. Começou a dar tudo errado. De forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E aí era tarde demais. Os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Só agora que eles descobriram, depois de ter devastado o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, tarde demais, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando amanheceu o dia, olha só, quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Lembra esse problema que vocês estão vendo? Vocês nunca mais vão ver novamente.
Daqui para frente vocês vão enfrentar outros, mas esse vai ficar no mar do esquecimento, literalmente. No mar do esquecimento. Mas os israelitas, que maravilha, né? O ímpio sucumbiu, mas ó o justo. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, porque tem toda a diferença para o justo. O justo é tratado com uma diferença. A diferença é total. E todo mundo vê. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. E depois eu quero que você, antes de dormir, medite no cântico de Moisés. É maravilhoso. Quando você lê aqui, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Parecia que o inimigo ia triunfar, mas quem triunfou foi Deus. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações que nós vamos ter a ideia, se você olhar humanamente, que aquilo tem realmente poder, tem capacidade para nos vencer. Mas Deus sempre triunfa. É Deus quem triunfa. E aqui Deus está com certeza falando algo muito forte com você. Deus não manda uma palavra, não existe isso. Foi por acaso. Não. Isso aqui é uma palavra profética. Eu não tinha dúvida. Eu falei isso ainda para os líderes, hoje na reunião que fiz. Eu não tenho dúvida. Deus está dando fim a situações que estão aí, situações antigas, problemas que voltaram a aparecer, situações que estão aí indefinidas há muito tempo. É certo que Deus está liberando essa palavra para que você creia, porque Ele só pode operar mediante a fé. É Ele falando do sobrenatural para você, que é aquilo que você não imagina, que você não consegue nem mensurar, que você não consegue imaginar, mas é assim mesmo. O Senhor opera infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele faz. E aqui eles viram o grande poder do Senhor. E o Senhor triunfou sobre os inimigos. Então o Senhor está deixando isso claro para você. Você vai ver o poder, o grande poder dEle. E Ele vai triunfar sobre esses inimigos, sobre essa situação que tem sido um inimigo na sua vida, um problema na sua vida. Ele vai triunfar. Aquilo que é impossível, porque era impossível aquilo acontecer. O mar ser aberto, o mar foi aberto, então talvez é uma situação que é impossível ser resolvida, ser aberta, ser mudada, você passar pés enxutos, e foi o que aconteceu. É impossível você se livrar dessa situação, é impossível, parece que não tem tempo, parece que não tem tempo. Aqui também, para eles, você vê que inicialmente eles apavoraram, porque eles foram o quê? Olhar para o problema. E nós estamos aqui para crer em Deus. Nós olhamos para Deus e não para o problema. Nós acreditamos na ação de Deus. Nós acreditamos nesse Deus, que é o mesmo. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo que triunfou e derrotou o faraó. É o mesmo. Talvez você tenha um problema que é como esse faraó. Você tem uma situação que é como esse mar que está aí na sua frente.
Você tem uma situação antiga que voltou. Você sofre com a espera de uma definição que parece que não tem como, você está cercado, como é que isso vai ser definido? Porque de cá está o exército inimigo, de cá está o mar, eu estou aqui no meio, como é que eu saio disso? Eu não sei, cada um tem as suas situações consideradas intransponíveis, impossíveis. Situações que parecem que nunca têm fim. Aquele problema que vai e volta. Olha ele lá de novo. Meu Deus, pensei que tinha me visto, já estava livre desse faraó, ele está aqui de novo. Aí aparece o problema de novo. E Deus vem e fala, eu vou ser glorificado na derrota desse faraó. O Senhor triunfou sobre o inimigo. Então, na abertura desse jejum, a palavra é para você, para motivar a sua fé, no que você está esperando de mudança. Não, para Deus nunca passou de hora, não passa de hora. De um momento para o outro, Ele modifica tudo. Ele traz à existência o que não existe. Ele vivifica mortos. Um vale de ossos secos é capaz de reviver. Um mar é capaz de ser aberto. Um inimigo perigoso é capaz, ele pode ser totalmente derrotado por esse poder. E Deus está falando que você, eu, nós, todo aquele que crê na verdade, como Israel vai ver o grande poder do Senhor. Em nome de Jesus, para o Senhor Jesus. Ele é Deus. Coloquem-se de pé com o seu propósito. Feche os seus olhos. E eu vou realmente insistir com você. A palavra já veio como uma inspiração, uma motivação, para você ter uma reação de fé. E você agora se levantar com o seu propósito, com a sua fé, e falar com Deus com uma segurança absoluta. Com segurança. Sem desânimo, sem preguiça, sem entrega. Falar com Deus. E colocar diante de Deus essa situação e dizer, Senhor, essa palavra é para mim. Eu creio. Eu possuo. Que esse faraó está caindo agora na minha vida. Que esse problema antigo está sendo definido. Esse problema que voltou para mim, agora voltou para ser resolvido. Essa situação que é como esse mar impossível de eu passar, de eu chegar do lado de lá, está sendo aberto para mim. E eu vou chegar ileso, eu vou passar pés enxutos, com todo conforto, e vou chegar ileso, ilesa do lado de lá. Senhor, eu tomo posse, eu creio, como está escrito aqui, que eu vou ver o grande poder do Senhor. Que vai haver essa diferença na minha vida e na vida do inimigo. E todos verão. Senhor, eu tenho esperado essa definição como Israel ansiava
se livrar daquele problema. Israel desejava se livrar daquele problema. Você deseja essa vitória com toda a força. Você deseja se livrar desse problema com toda a força, não é? Então mostra isso para Deus. É a sua fé, é a minha fé, é a nossa fé que move a mão de Deus. Então é o momento de eu me levantar agora com uma força e dizer: eu creio, Senhor, que pela minha fé eu estou vendo o seu grande poder. Pela minha fé o Senhor está agindo. Pela minha fé definições estão acontecendo agora. Pela minha fé, Senhor. Eu creio que o Senhor está me dando definição. O Senhor está definindo esse problema. O Senhor está definindo essa situação. Eu creio que o Senhor guardou o melhor vinho para o final. Eu creio, Senhor, que chegou a hora da mudança dessa situação. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui desse quarto jejum para definir minha vida. E eu tomo posse dessa palavra. Eu sei que não existe coincidência, eu sei que o Senhor não manda nenhuma palavra por acaso. Eu sei que tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Eu sei, Senhor, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então eu creio que eu verei o seu grande poder na minha vida. Fala com Deus. É momento de você lançar mão dessa unção. Dessa unção que está sendo derramada. O Senhor vai colocar no meu caminho a bênção que eu tanto tenho pedido. Chegou a hora da minha vida sentimental ser definida, da minha vida conjugal ser definida, da minha vida profissional ser definida, da minha vida profissional, financeira ser definida. Chegou a hora desse problema que tem se arrastado por tanto tempo ser definido. Chegou a hora de eu viver esse sonho na minha vida. Chegou a hora de eu me ver livre dessa situação que tem me perseguido por tanto tempo. Chegou a hora do Senhor botar um ponto final nisso. E eu creio, Senhor. Eu creio. Eu quero que você ore a Deus, que você esqueça o que está do lado, e que você se derrame, e que você mova a mão de Deus em seu favor, e diga: Senhor, eu não vou terminar esse ano sem tocar no seu poder. Eu sei que tudo é possível, eu sei que é possível, eu sei que tudo o Senhor pode fazer. E se eu estou aqui agora, ouvindo essa palavra, é para mim, é uma palavra de vitória para mim, e eu pego ela para mim, eu recebo ela para mim, eu possuo na minha vida, Deus. Levante-se com força. Fale com Deus. Eu vivo pela vista, não. Creia. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Creia, por isso falei. Deus proverá. Eu creio. Tudo é possível aquele que crê. Nada é impossível para Deus. De um momento para o outro Ele coloca diante da gente. Ele coloca no nosso caminho. Ele entrega nas nossas mãos. Ele faz aquilo que era impossível, que estava distante, que era inatingível. A unção aqui. Eu creio em milagres. Eu creio em definição aqui hoje. Eu creio em respostas para nós. Eu creio no Deus que está dizendo: eu estou pondo na sua vida aquilo
Deus vai prover. Pare de perguntar, mas como? Deus proverá. Simplesmente creia. Creia no Deus provedor. Creia no Deus que provê. No Deus que dá meios. No Deus que abre portas onde não tem. Que abre caminho no mar. Ele proverá. Ele vai prover o seu milagre. Vai prover a sua bênção. Vai prover a saída. Vai prover o socorro. Vai prover o livramento. Vai prover de forma sobrenatural. Deus proverá. As coisas de Deus fluem. Não precisa de manipulação. Não precisa correr atrás. Só precisa crer. As coisas de Deus são simples, mas poderosas. A maneira de Deus trabalhar surpreende a gente. De repente você olha para o lado, olha a sua bênção. De repente ela simplesmente chega. Simplesmente é colocada nas mãos. Simplesmente você enxerga uma coisa que antes você não enxergava. Simplesmente. É como Moisés dizer: Senhor, Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo avançar. Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas tem um mar aqui na frente. É o que às vezes a gente quer dizer para Deus. O Senhor está falando para eu avançar, mas olha, eu sei que o Senhor não tem problema de visão, eu sei que está tudo certo, mas tem um mar aqui. Deus sabia que o mar estava lá. Ele sabe dos nossos obstáculos. Ele sabe das impossibilidades. Porque é isso que trava a fé das pessoas. Olha, eu sinto dizer isso aqui. É isso aqui que trava. Porque vem uma palavra como essa, já começa aqueles que ainda não estão caminhando por fé, conjecturar, racionalizar. Ah, mas tem isso. Tem aquilo, e isso, e aquilo. Para, pelo amor de Jesus Cristo, de conjecturar. Para de racionalizar. Saia disso. Você tem que simplesmente se levantar e dizer: eu não sei como, eu não sei de que maneira, também não é, eu não estou aqui para me preocupar com isso. Esse Deus que agiu aqui, ó, é o mesmo que age hoje. E eu vou crer. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor me entregou vitória hoje. É isso que você tem que estar dizendo. Eu não sei, mas eu posso tocar. Pela minha fé eu posso tocar. Eu posso perceber, ela está aqui. Ela foi entregue para mim. Eu obtive de Deus uma resposta aqui. Definições, socorro, saída. O impossível, sobrenatural. A providência do milagre. Vamos, queridos. Eu sei disso. Levante-se nessa fé, nessa coragem. Tenha coragem de acreditar. Independente da área, da situação, tenha coragem de acreditar. Tenha coragem de acreditar
que já foi colocado, que já está. A qualquer momento você vai abrir os olhos e você vai ver e vai tocar. Deus me deu vitória. Pela minha fé eu estou vendo o grande poder do Senhor na minha vida. Como Israel. Se veio essa palavra de vitória aqui hoje, no quarto jejum, ela é para mim. É isso que você tem que gritar aos céus. É para mim. Deus respondeu minhas orações. A minha vitória tão esperada. O milagre que eu tanto esperei. É para mim, eu creio. Sim, eu creio, Deus. Eu creio, Deus. E vai ser muito mais. Israel, com certeza, não imaginava viver algo tão estrondoso, meus queridos. E olha isso aqui. Que estrondo. Que coisa fora do comum. Eu sei, eu posso perceber quando há aquela unção, em que é como se anjos estivessem entregando, sabe? Como a gente vê na Bíblia, quantas vezes eu vi isso acontecer. Eu sei que Deus está provendo milagres aqui. Eu sei que Ele está provendo definições aqui. Eu sei que Ele está nos dando respostas. Então pega, você que crê, é para você, porque tudo é possível aquele que crê. Eu creio, Senhor. Deus proverá, Deus proverá, Deus está provendo na minha vida, Deus está provendo, Deus está provendo, não importa a área, Deus está provendo para nós, Deus está provendo para a igreja, Deus está provendo os nossos milagres, mudanças, definições. Você vai entrar no seu ano novo, podendo glorificar a Deus como Ele nos prometeu tantas vezes. Nos 52 dias, Ele disse para nós que o deserto ia florescer, que a sua boca ia ser cheia de riso. Ele disse, quantas vezes nós ouvimos, o Negueb vai florescer, você não vai terminar sem o Negueb florescer. Deus está agindo. Aleluia. Não vivo para alguns passou de hora. Não vivo pela fé. Nunca passa de hora. Quando dependemos de Deus, tem a hora certa e Ele chega e entrega com grande poder. Obrigada, meu Deus. Socorro, sim. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelas boas novas que já vão chegar. Obrigada, Senhor. Eu vivo pela fé. Porque vai ser um fluir. Deus um fluir. Essa vida vai ver um fluir na vida dela. Porque nas suas coisas não tem dificuldade, nem confusão, Senhor. Oh Deus, eu tomo posse junto com a igreja. Vai abençoando a igreja, Senhor. Vai respondendo cada pessoa aqui agora. Traga à existência o que não existe. Materializa todas as vitórias. Dá todas as definições. Eu consagro esses propósitos e profetizo todas as definições. Profetizo todas as mudanças. Eu profetizo os sonhos dela realizados. Eu profetizo essa vitória na vida de cada um. Eu declaro isto palpável para a glória do teu nome. Eu tomo posse de todas as definições em nome de Jesus. Eu consagro cada propósito e tomo posse de todas as definições, de todas
todas as mudanças e transformações, da resposta que ela tanto tem buscado, os milagres dela, Senhor. Ó Deus, para a glória do teu nome, eu creio que estamos tocando pela fé do seu grande poder. Que essa pessoa possa sair desse trabalho revigorada, totalmente animada, restaurada de todas as maneiras e convicta do milagre dela, Senhor. Abençoa o teu povo e que ela toque, ó Senhor, agora pela fé, porque ela vai tocar. Ela vai palpar, meu Pai. Ela vai viver essa experiência tão desejada. Um milagre tão esperado. Eu posso perceber no meu espírito milagres muito esperados aqui. Eu quero dizer isso aqui com muita convicção, muita responsabilidade. No meu espírito eu posso perceber o Espírito Santo dizendo que são milagres muito esperados, que são situações muito desejadas, muito esperadas, sonhadas. O que Deus está fazendo agora, o que Ele está mexendo, onde Ele está mexendo, é em situações muito desejadas, sonhadas, que você tem esperado, até suspirado. Muitas vezes até suspira nessa espera, até muitas vezes suspirou nessa espera. Deus está fazendo. Está realizando o desejo de corações aqui, de mães, de mulheres, de homens, e não apenas numa área. São coisas muito desejadas. São boas surpresas, aquela surpresa que a gente fica esperando bater na porta da gente. É aquilo que a gente olha para a vida e diz: Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu preciso disso. E parece que nunca vai chegar. Nunca. E talvez você já estava dizendo: mais um ano, Senhor. E não chegou. Chegou. Chegou sim. Você lida com um pai amoroso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E há aquele dia em que Ele diz: chegou a sua hora. Chegou o seu momento. Você esperou. Você está aí. Abre as mãos para receber. Obrigado, meu Deus. E eu vou ficar aqui, aguardando a cada momento, cada testemunho que vai chegar para mim. Que vai edificar ainda mais a minha alma. Eu posso perceber a presença do Espírito Santo. O que é como se eu percebesse corações no meu espírito. Corações esperançosos, aguardando. O que eu percebo no meu espírito não é uma coisa de agora. É algo de tempo. É uma espera de tempo. Que virou aquele sonho
que parecia inatingível. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu vou sair desse altar realmente em estado de graça. Obrigada, Espírito Santo. Eu estou cheia de esperança. Eu estou me alegrando com essas pessoas. Eu posso sentir alegria no meu espírito. Eu posso perceber o Senhor enchendo bocas de riso. Eu posso perceber o impossível se materializando. Obrigada, meu Deus. Eu concordo com todos. Eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Eu tomo posse. Eu posso tocar pela fé. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém, amém.